Sejam bem-vindos à quarta edição da Log Conference. Nós, da Fretify, criamos com muito carinho essa edição em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E para isso, nós trouxemos elas para debater com a gente temas relevantes, importantes e muito atuais em relação à gestão e performance da logística e do transporte de cargas. Seja bem-vindo e aproveite o conteúdo. Sabe aquela Logtech, aquela startup disruptiva, inovadora, que está focada em logística e transporte de cargas? Essa é a Fretify. Se você ainda não conhece, venha conhecer a nossa solução. Nós conseguimos dar retorno financeiro às operações dos nossos clientes. Nós conseguimos gerar saving dentro da operação logística, trazendo retorno sobre valores investidos em conta frete através do nosso software, que está integrado a um aplicativo celular. Venha nos conhecer! A Log School é uma EdTech focada em conteúdos de logística e supply chain para profissionais e empresas. Contamos com uma plataforma robusta de ensino para gerar uma experiência única de aprendizado aos nossos alunos. Além disso, temos um corpo de instrutores de grande experiência de mercado para trazer, além de conteúdos, vivências e soluções práticas. E fique ligado! Durante as palestras desta semana da Log Conference, estaremos sorteando 5 acessos gratuitos ao plano prêmio da Log School, com mais de 130 horas de conteúdo em logística e supply chain. Olá pessoal, eu sou o Nil da Mon Transporte, parceiro dessa quarta edição da Log Conference. Gostaria de dizer da alegria que eu estou, pude participar acompanhando as primeiras 3 edições, tenho perfeita e clara certeza de que a tecnologia, a inovação, principalmente no segmento do transporte, é algo que precisa realmente acontecer. E queria falar um pouquinho agora sobre a Mon Transporte, uma empresa que está há 42 anos no mercado, conseguimos elevar muito o nível das nossas entregas, dos nossos atendimentos, aumentar muito a qualidade com os nossos clientes. E hoje me sinto orgulhoso em dizer que estamos no mercado, podemos prestar um serviço de qualidade, um bom atendimento para vocês. Possuímos hoje Sider, baú, caminhão 3/4, até toco, truque, rodotrem, para que a gente possa atender realmente a demanda dos nossos clientes. Faça da sua entrega também um diferencial das suas vendas. Procure a Bom Transporte. Aí embaixo vai estar aparecendo o nosso contato e eu espero logo poder estar falando com um de vocês. Um grande abraço. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à quarta edição da Log Conference. Essa edição é uma edição muito especial, criada com muito carinho, em homenagem às mulheres, e por isso nós trouxemos elas para debater um pouquinho de cada conteúdo com vocês. E hoje o tema está bem interessante, é um tema que eu particularmente gosto muito, e é liderança. E nós vamos debater as 7 competências de um líder. Imagine a complexidade do líder e ainda assim dentro da logística, do supply chain. É isso que nós vamos debater hoje com a Renata Cabrini e com a Shana Karim. Meninas, sejam muito bem-vindas, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e eu gostaria que vocês se apresentassem. Claro, a gente que agradece, né? Bom, prazer, eu sou a Renata, sou engenheira mecânica formada pela Unicamp e MBA da FIA também. Minha carreira de logística começou alguns anos atrás como talento Ambev, passei desde áreas de campo até áreas administrativas, com liderança tanto de campo quanto administrativa. Atualmente estou na Raizen, tenho 6 pessoas que respondem para mim, espalhadas aí pelo Norte, Nordeste, Centro-Oeste e partezinha do Sudeste, além de 19 empresas de transportes que respondem para mim diretamente. Bom dia, meninas. Obrigada aí pelo convite, Mari. Meu nome é Shana Karim, eu sou uma profissional de supply chain de alguns anos já, eu não vou falar quantos, porque daí a gente entrega a idade, né? Mas passei aí por diversas empresas nacionais e multinacionais, e nos últimos 3 anos me especializei em digital supply chain, né? Em transformação digital e transformação ágil. E hoje aí estou nessa jornada de como apoiar os líderes a entenderem esse movimento de transformação digital e como que a gente tem que, o que a gente tem que fazer, afinal de contas, para adaptar a nossa liderança para esse novo mundo.
Que já é uma nova realidade, né, Xanacarim? Por causa do Covid, forçou muita gente que ainda não estava adaptada, né, ao período, né, ao digital, à internet das coisas, enfim, a dar uma forçadinha a se atualizar, né? Então, isso é bem legal também para a gente poder pincelar o nosso bate-papo hoje, porque tem muitas pessoas que precisam se adaptar, né? E se ainda não se adaptaram, eu acho que a maioria já estão dentro dessa nova era, mas é importante a gente dar dicas, trazer aqui conteúdo que possa auxiliá-las, então, a se antenar cada vez mais. Então, eu gostaria de começar falando sobre esses primeiros, né, os 7 tópicos que a gente vai debater aqui na nossa palestra, sobre o desenvolvimento do time, né? Esse é o primeiro dos pontos, e é um ponto bem importante. Acredito que a gente tenha muita coisa aí para colaborar, né, com os nossos participantes aí de hoje, a respeito de como desenvolver um time vencedor, como fazer com que eles desempenhem da melhor forma possível o trabalho deles e que o resultado seja tão bom quanto o esperado. Renata, você poderia comentar um pouquinho com a tua equipe, com a tua experiência, como é que você fez isso? Claro. Eu e a Xana, a gente estava conversando há um tempinho atrás, né, que é importante a gente sempre separar que existe 2 tipos de liderança, a liderança do campo e a liderança administrativa. Porém, todas elas vão necessitar desses 7 principais passos aqui que a gente vai falar, né, ou principais características. E o desenvolvimento é algo que é muito importante, independente de qualquer uma das áreas. E eu acho que é muito importante, quando a gente é líder, a primeira coisa é a gente dar o exemplo, né? Então, você vai desenvolver o seu time através do exemplo. Perfeito. E estando presente. E eu brinco muito com o meu time, eu falo, eu não preciso estar presente para me porque eu acho que quando você está presente, o feedback ele é mais assertivo, você consegue construir um plano de desenvolvimento individual para a pessoa muito mais focado para aquele indivíduo, né? Então, além disso, você consegue conhecer quais são os pontos fortes e fracos, né? As características. Pontos fracos não, né? A desenvolver, como dizem. E eu acho que isso é o principal ponto. E o que a gente pode adicionar a isso, que vem sendo falado muito hoje, e a gente vê que realmente traz resultados, é a diversidade do time. Porque quanto mais pessoas diversas a gente tiver, mais troca de aprendizados, conhecimento, um vai agir de um jeito, o outro vai agir de outro, e aí com isso a gente vai ganhando experiência e vai fazendo com que a gente se desenvolva como gestor e como funcionário, né? Eu acho que eu adicionaria um ponto ao que a Renata disse, que é a questão um pouco mais futurista da história, né, que é o quanto a gente tem que desenvolver o time para o hoje, porque está dado, e a Renata foi perfeita em dizer que sim, liderança, por exemplo, é a forma mais verdadeira, né, de desenvolver o time, mas o quanto a gente também tem que se desenvolver e desenvolver o time para o futuro. Quando a gente fala que tem muita coisa que já mudou na pandemia, mudança é uma constante a partir de agora. Porque a gente está numa constante revolução. É ilusão achar que a pandemia acelerou as coisas e que agora as coisas vão se acalmar no famigerado novo normal, né? No final das contas, a mudança vai ser uma constante a partir de agora. E o líder precisa também, além de estar conectado com o seu hoje, né, de manter seu time com alta performance e se capacitando, também está olhando que competências ele precisa para garantir o futuro. Porque existe aquela velha máxima, né, gente, o que te trouxe até aqui não necessariamente vai conseguir te sustentar daqui para frente. Então, trazendo um viés talvez um pouco mais focado aí em transformação digital, que é mais a minha praia, né, Renata? Acho que sim, a gente precisa focar no hoje, mas tem parte da agenda do líder que precisa estar olhando estrategicamente o futuro e já está pensando em quais são as competências que precisam ser desenvolvidas no time para tudo que vem pela frente. Sem dúvida, eu concordo plenamente contigo, porque eu acho que se a gente não vai se qualificando, né, você vai trazendo o funil, na verdade, você vai levando seu funil mais para frente e vai dificultando ainda mais o seu crescimento como
pessoa, indivíduo, e como um futuro líder ou uma pessoa que vai se desenvolvendo, né? Porque você fica cego, você não sabe o que está acontecendo no mercado, no nosso atual mundo VUCA. Eu acho que como posição, né, de colaborador, você já precisa estar, né, correndo sempre atrás, estudando sempre, buscando sempre novos conhecimentos. E aí, quando você olha para líder, já que as pessoas te seguem, né, como vocês falaram, imagine a responsabilidade, é maior ainda, se não o dobro, o triplo, ou muito mais de responsabilidade, de direcionar, né, a tua equipe para a mesma visão de onde você está enxergando, para o futuro, para o estratégico do que vem por aí. E muito legal. Essa é a palavra perfeita, Mari, visão. A gente não espera que o líder, nesse momento, seja só um especialista em execução. E aí a gente vê, normalmente, as agendas 100% ou 120% tomadas, muitas vezes, pela execução. Mas o líder precisa ter parte da agenda focada em visão, propósito, aquilo que vem pela frente para direcionar o futuro para o seu time. Olha aí, pessoal, a primeira dica, então, de todas, das experientes aí, né? A Shana Karim faz treinamentos aí de líderes, traz aí pra gente uma grande dica. Coloque na agenda, se programe. E se vocês tiverem alguma dúvida, coloque aí no chat, compartilhe conosco, vamos debatendo com vocês e a gente vai respondendo todas elas. Então, vamos ao segundo tópico. O segundo tópico, que não menos importante, obviamente, é dar autonomia e liberdade. E aí, quando eu falo autonomia e liberdade, existe uma grande dificuldade, pelo menos nas pessoas, né, do relacionamento que eu tenho vivenciado dentro da própria logística, qual é o limite? Que limite você dá para essa liberdade, para essa autonomia que você entrega para o teu colaborador? Como é que você faz da mesma maneira um gerenciamento e o que essa liberdade e essa autonomia produz dentro da equipe em termos de retorno, obviamente, né, que todos nós sempre estamos olhando também o retorno da empresa, além do desenvolvimento das pessoas. O que você acha, Shana Karim? Como é que você sugere lidar com isso? Então, vamos lá. Esse ponto está absolutamente ligado ao primeiro, né, gente? Porque a autonomia é fruto de você ter uma equipe capaz de tomar decisões sem você, né? Ou sem regras rígidas estabelecidas, né? Então, na medida em que você, como líder, está desenvolvendo o teu time, e aí existem diversas técnicas, né? O conceito mais usado aqui é da liderança situacional, né? Então, dependendo do nível de competência que o teu colaborador tem, mais autonomia ou menos autonomia você vai ter que dar. Mas a tua meta como líder é que você consiga apoiar o teu colaborador no desenvolvimento para que cada vez mais ele possa tomar decisões sozinhos. E por que isso, gente? Porque o mundo não espera mais aquele processo altamente burocrático de tomada de decisão que as organizações tradicionais normalmente tinham, né? Puxa, se eu preciso tomar uma decisão um pouco mais complexa, eu preciso esperar a agenda do diretor, que vai acontecer daqui 3 semanas, para daí eu tomar uma decisão. As decisões precisam estar cada vez mais conectadas com o consumidor. Então, dar autonomia para que o time possa, no dia a dia, reagir rápido e atender o cliente rapidamente é muito importante, porque agilidade é um diferencial competitivo hoje. Imagine isso na logística, né, Renata? Agilidade é o que mais se espera do colaborador, né? Eu concordo plenamente com o que a Shana trouxe para a gente, mas eu acho que a linha é muito tênue do autonomia e abandono, e o gestor tem que tomar muito cuidado com isso, porque a pessoa acha que autonomia deixo ele lá, e é uma linha muito tênue, porque você pode acabar abandonando a pessoa, e quando a gente fala em logística, principalmente de campo, e aí quando a gente trabalha com enormes problemas, por exemplo, desde uma despressurização de um tanque, você pode estar colocando em risco a vida do funcionário, inclusive. Então, eu acho que a autonomia ela é importante e ela é situacional, como a Shana trouxe, que você tem que medir o quanto aquele funcionário ele consegue ter essa autonomia.
E só o tempo vai te dizer. Então, por isso, estar presente com o funcionário, que é o que a Shana trouxe também, que linka muito com desenvolver, é quando você vai conseguir ter esse feeling do seu funcionário. Esse eu posso soltar mais, esse eu posso trazer um pouco mais para perto, acompanhar, e é como uma criança, né? Eu acho que é um ponto muito importante. Eu tenho um gestor que uma vez me disse, ele falou, Renata, por mais rápido que a pessoa aprenda, ela é uma criança, ela é um bebê em desenvolvimento. Você não vai pegar uma criança, um bebê de poucos meses e falar assim, começa a andar. Ele pode aprender muito rápido, ele vai falar rápido, ele pode antecipar aquela curva. Mas, então, esse é um ponto, eu acho que é importante o gestor ter esse conhecimento. A gente precisa dar velocidade, mas a gente tem que tomar cuidado para a velocidade não ser um abandono da pessoa e da forma que a gente vai fazer para medir quais podem ser os riscos dessa autonomia que você está dando para a pessoa, porque isso pode colocar a carreira dela em risco, inclusive. Não sei E às vezes você coloca uma expectativa, porque você tenta imaginar que ele vai corresponder exatamente da maneira como você faria, né? Ou como você agiria. E como você falou, né, Renata, cada um tem o seu momento, a sua forma de crescer, se desenvolver e chegar, né, naquele momento. Mas cada um é diferente, ainda bem que somos todos diferentes, né? Então tem aquela miscelânea que vocês falaram no início, que também é gostosa, que é boa, que você aprende um com o outro. Então, a gente tem que saber respeitar esse momento do colaborador também. Acho que muito bem colocado. Mari, eu complementaria essa tua questão de que os líderes precisam abandonar o perfeccionismo. Porque essa coisa de, puxa, ele não vai fazer como eu faria, é um modelo mental que muitas vezes impede a gente de evoluir e de desafiar os nossos colaboradores, sabe? E olha aqui que aqui está falando uma perfeccionista em tratamento, sabe? Porque eu acho que a mulher, de forma geral, é muito perfeccionista, né? E eu me confesso uma perfeccionista em tratamento dos últimos 20 anos, mais ou menos. E eu aprendi com a vida, né, e a maturidade, de que o perfeccionismo muitas vezes infantiliza o time, né? Porque você vai sempre... Puxa, se ele der um passinho, vem cá que a mãe vai ver se tá tudo bem, se não tá tudo bem. E muitas vezes a gente precisa dar o desafio e deixar o colaborador encontrar o seu como, né? Você diz o que você precisa e deixa o colaborador encontrar o como. Vai ser talvez mais lento do que se você dissesse o como para ele. Vai, gente. Exige mais esforço, exige mais acompanhamento, né? Faz parte do crescimento do funcionário. Do crescimento dele, sim. Então, eu acho que o acompanhamento é necessário, mas a gente tem que abrir mão dessa coisinha que fica dentro da gente, que é, meu Deus, e se não sair do jeito perfeito? Se não sair do jeito perfeito, tudo bem, vamos aproveitar o aprendizado e tenha certeza que da próxima vez você vai poder ficar um pouco mais longe e o teu colaborador vai mais longe. Eu acho que é importante isso que você comentou, porque assim, se não saiu perfeito, você vai debater, você vai explicar, vai dizer o que pode melhorar. E é importante, de fato, isso, porque senão você vira um micromanagement, que acaba, o funcionário se sente sufocado. Então, ao invés de você engajar, você está desengajando completamente. Então, é sempre importante fazer essa balancinha de estou microgerenciando ou estou abandonando, porque também não adianta jogar e falar assim, agora descobre seu caminho aí e vai em frente, porque não funciona para todo mundo. Então, por isso que é muito importante, eu acho que esse estar próximo. Quando você está próximo, você consegue ler melhor o seu funcionário e sempre estar balanceando isso. Bacana, legal. E falando de visão, a Shana Carinha até falou, né? Isso é uma palavra bem importante. Como desenvolver, então, a visão multidisciplinar? Como colocar isso para os liderados? Como que ele consegue perceber isso? Como que na experiência de vocês já criaram isso dentro da equipe? Eu vejo, e eu acho que a Shana tem mais tempo de carreira, mas eu entendo que ao longo desses anos, o mundo mudou muito, né? A gente hoje está internacional, então você precisa saber tudo o que está acontecendo, porque tudo impacta, tudo muda e as informações correm muito rápido. Então, eu acho que a multidisciplinaridade, ela é maior
no sentido de você precisa saber um pouco de cada coisa, porque vão te questionar, e para você dar essa velocidade, você tem que ter esse conhecimento amplo. Então, através de estudos, como a gente falou, se atualizando, mas principalmente dentro das empresas, eu acho que conhecendo as suas áreas suportes. A gente tem muito a forma de pensar que eu sou logística, eu vou olhar então a parte da logística. Só que hoje a logística é o cliente. Se o cliente não está feliz, se o cliente não tem um nível de satisfação grande, não adianta. Então, essa multidisciplinaridade, eu acho que ela vem através do olhar crítico seu de falar, deixa eu entender o ponto da outra área que eles estão trazendo, e que eu, como logística, não estou sendo eficiente ou estou sendo gargalo. E eu acho um ponto muito importante, que na Raizen acontece muito, e eu acho isso muito legal. Nunca tinha visto em outra empresa ou ouvido, apesar de fazer bastante benchmark com outras empresas. A Raizen tem um chamado cobertura de férias. Então, vou sair de férias, alguém vem cobrir minha área. Então, você tem essa oportunidade de ir passar 20 dias, 10, 15, numa área de vendas, e isso eu acho que vai trazendo a multidisciplinaridade para o time. E eu achei isso muito incrível, tá? Porque eu acho que abrange essa visão e dá uma visão ampla. Que bacana, bem legal. E eu complementaria a Renata falando sobre uma nova forma de organização que está vindo muito forte, que nasceu do mundo de TI, né, que são os times ágeis, né? Então, cada vez mais, e a Renata falou a palavra mágica, as organizações precisam se organizar com foco no cliente. E muitas vezes os silos de especialistas, né? Então, o marketing, a logística, o comercial e etc., isso afastava a empresa do cliente, porque no final das contas o cara ficava brigando pelo seu quadrado, ao invés de realmente se reunir multidisciplinarmente para resolver o problema do cliente. E qual é a grande diferença de um time ágil, né? Um time ágil, ele não se organiza mais através de especialidades. Então, o time da logística, o time do comercial, mas eu tenho essas competências reunidas num único time que tem foco em satisfazer o consumidor no final das contas. É uma nova forma de se organizar que está vindo aí, que veio do mundo de TI, mas que está muito forte em muitas empresas que estão passando por essa transformação num mundo não TI, que é, no final das contas, como que eu reúno competências do marketing, do comercial, da logística, do planejamento, o que quer que seja, num único time, para que a tomada de decisão seja muito rápida e não precise ficar passando de um para o outro. E esse time se torna, no final das contas, quase que um time super poderoso, né? Porque ele reúne muitas competências com visões diferentes do negócio para trazer soluções mais criativas para o cliente. Então, eu super concordo com a Renata que a gente precisa cada vez mais ter uma visão generalista e menos especialista, mas às vezes a gente não consegue saber de tudo, é impossível, né, gente? A gente está num mundo em que informação é o que mais a gente tem no mundo. Então, a gente reunir pessoas que têm visões complementares é o segredo do negócio, é não ter a pretensão de que uma única área, uma única pessoa consiga ter todas as respostas, mas que é a união de visões diferentes, que é a diversidade que a Renata falou no começo, né? É a união dessas visões que traz agilidade e inovação para o negócio. Isso é engraçado, porque assim, quando a gente vai estudar, né? Tenho vontade de ser um VP, um CEO, o que eu preciso aprender, né? E várias vezes em mentorias, isso é uma pergunta muito... uma pergunta que sempre aparece pelas pessoas. Tipo, o que eu preciso aprender? Na verdade, não é o que você precisa aprender. O que você precisa aprender é ser líder e entender que você vai formar um time multidisciplinar que vai ser capaz de tirar o seu preciso resolver tudo, e você vai deixar essa pessoa que entende mais disso tocar isso, e você vai orquestrar aquilo tudo. Isso eu acho que é o mais importante.
E muitas vezes, quando a gente fala, quero virar líder, então eu preciso conhecer disso. Precisa ter uma noção macro das coisas. Mas existem coisas que você não vai conseguir e você tem que ter a humildade de olhar para o seu time e falar, isso eu vou esperar que você me ajude a chegar lá. E eu acho que não ter vergonha, eu acho que esse é o principal ponto. Eu acho que a gente tem que ser humilde o suficiente de chegar e falar assim, não conheço esse assunto, vou procurar. Porque isso eu acho que é a coisa mais difícil. Quando, às vezes, eu me lembro das minhas épocas, quando eu comecei na liderança, muitas vezes as pessoas que me treinavam viraram meus subordinados. E aí, você chegava e falava, e agora? Como que eu vou olhar para a pessoa e falar que eu não sei? Olhando e dizendo e falando, não sei, me ajuda para a gente passar por isso juntos. É isso aí, é isso aí. Muito importante também. O líder não deixa de ser um ser humano, né? Renata, não tem como, você não é um robô, você não sabe tudo, você lidera, mas você não sabe tudo. Então, precisa desse acompanhamento e desse compartilhamento, né, que vocês estão falando. Engraçado a Shana Karim falando sobre as questões de TI, nós, dentro da Fretify, fazemos muito isso. A gente monta células, né, trazem células multidisciplinares de várias áreas para debater um assunto ou um desafio, e as ideias que vêm, os projetos que vêm dessas células são muito legais. A gente já fez isso várias vezes, e a criatividade que vem de lá é algo que você fala, nossa, não tinha imaginado fazer isso. E estava na nossa frente, e não necessariamente precisa de recursos, né, recursos enormes, não precisa de muita grana para fazer a coisa acontecer. Então, acho que vale super a pena essa dica também, aplicar na prática, misturar áreas, né, colocar integrantes de várias áreas, montar essa célula, dar um nome para ela, e ela trabalhar em cima de um projeto, início, meio e fim, e entregar algo consistente. Com certeza, vocês têm muito a ganhar com isso, nessa dica aí. E deixa eu Desculpa. Deixa eu só complementar com um caso real, porque às vezes a gente fica falando muito genericamente, né? E as pessoas ficam pensando, não, mas isso não é aplicável. Na última empresa que eu trabalhei, que foi o Grupo Boticário, nós implementamos grupos ágeis fora do mundo de TI, né? Nas áreas aí de desenvolvimento de projeto. E o impressionante é que não é só uma questão de criatividade e inovação, que eu concordo com você, as soluções se tornam mais inovadoras quando você tem diversidade de competências, mas a performance também melhora. Os nossos resultados lá foram impressionantes. Alguns times melhoraram de performance em 26% e a gente teve um time que melhorou em performance em 72%. Em termos de o quanto a gente gastava de tempo para fazer determinado projeto e como esse projeto foi realizado depois de que ele foi feito através de um time ágil. Então, a organização multidisciplinar, que você pode chamar de squad, de time ágil, né, tem vários nomes no mercado, ela não é só uma estratégia de inovação, ela também é uma estratégia de produtividade. Então, vale a pena para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais e se aventurar aí a pensar em modelos de execução um pouco diferentes do que a gente tem tradicionalmente. Perfeito, ótimo. Onde entra a tecnologia, Shana Karim? Já que você estava comentando sobre isso, tecnologias, né, empresas de tecnologias, onde é que entra a tecnologia dentro dessas competências? Por que isso é tão importante? É que tecnologia deixou de ser coisa de TI e passou a ser coisa de solução de negócio, né, gente? Então, a gente tem que perder esse paradigma de que, eu como negócio, eu vou encomendar para a TI uma solução. Não, eu como negócio, eu tenho que entender aonde está a minha dor e entender qual é a melhor solução. E aí, tecnologia como TI, né, o departamento de TI, eles vão ser viabilizadores, talvez, de uma implementação e coisa e tal. Mas hoje a gente tem uma gama tão grande de tecnologias que um líder precisa entender minimamente sobre isso, gente. Não dá para delegar isso. Por quê? Porque as tecnologias são hoje diferenciais de negócio.
Então, você não pode ficar alheio e achar que alguém vai vir com uma solução para você. Então, entender um pouco do que é blockchain, do que é inteligência artificial, do que é um RPA e essa sopa de letrinhas aí do mundo da tecnologia, você não precisa ser um programador, apesar de que a tendência é que todos nós no futuro, especialmente os nossos filhos aí que já estão nascendo digitais, tenham essas skills de programação. Mas eu não diria que você precisa ser um programador, mas saber para que essas tecnologias servem e a partir dos seus problemas de negócio entender qual é a melhor tecnologia que soluciona o seu problema de negócio é função de líder, sim. Não é função de tecnologia. É função do líder e do seu time, né? É dizer, cara, qual é a tecnologia que está aqui na mesa disposta para mim que resolve esse problema de negócio especificamente. Eu costumo dizer que a tecnologia ela é só facilitadora quando ela cria valor, né? Então, ela só vai criar valor se de fato ela vier através de um conhecimento técnico, de alguém que está ali na área sabendo das dores do dia a dia. E aí eu acho que é importante a gente sempre lembrar que é meio que a gente tem um tripé ali, né? Você tem que ter o conhecimento técnico, você tem que ter o método acontecendo, que é a gestão da rotina, a agenda da rotina acontecendo, e você tem que ter as pessoas certas no lugar certo. Não adianta você achar que vai trazer tecnologia e resolver tudo, que a tecnologia ela vai permear esses 3 principais pontos e ela vai ajudar a facilitar o dia a dia. Então, uma operação, quando a gente fala em campo, uma operação que ela tem muita tecnologia implementada e ela tem 0 disciplina na rotina, no gerenciamento da rotina, ela é uma operação fraca, ela não é sustentável. Então, eu acho que esse ponto que a Xana trouxe, ele é extremamente importante, porque quando isso vem sem ser tailor-made, isso vem e jogam e fala, aplica, se não está ali no seu dia a dia, você sofre muito com isso, porque não vai acontecer. E às vezes, hoje a gente vê muitas empresas que trouxeram a tecnologia, já tira as pessoas, porque tem que render dinheiro isso daqui. E aí é onde você sofre. Se você, como líder, não estiver participando do dia a dia para ter essa mensuração e ajudar junto ao time de TI, como isso vai ser desenvolvido, a sustentabilidade do processo não vem. E a gente percebe isso na prática, porque como empresa de software, quando a gente vende o software para a gestão logística, Renata, acontece exatamente isso. Você vai aplicar na prática, muitas vezes vem uma decisão só do nível acima, né? Só do C-level da empresa. E a operação, ela não participou. E quando ela não participa, o projeto tende a ser mais lento, o projeto tende a demorar muito mais para produzir, para dar retorno, porque as pessoas não estão engajadas com aquele projeto, ele não comprou a realidade do que ele pode te proporcionar, né? Então, não só olhando o resultado da empresa, mas olhando a própria produção, a produtividade dele, a facilidade dele trabalhar com aquilo tudo, acaba levando isso para um lado que não é tão bom, né? A gente acaba não trazendo esse valor agregado que a gente estava falando para todos. Existindo valor agregado para todos os envolvidos, eu acho que é muito mais fácil e todo mundo engaja e compra o projeto e o projeto sai mais facilmente, né? E produz melhor, sem dúvida. E aí, como a gente faz para inovar, meninas? Como é que a gente faz essa equipe toda falar, bom, vamos lá, vamos inovar, ter aquela vontade de trazer algo novo, melhorar, olhar para o processo, talvez, e pensar que aquele processo pode ser melhor, ainda pode ser melhor, mesmo depois de 2, 3, 4 revisões, que a gente sabe que sempre pode ser melhor, né? Sempre pode ser renovado. Como trazer essa vontade para o time de sempre inovar? Posso ir, Renata? Claro, vai lá. Para mim, gente, inovação, muito mais do que algum programa ou qualquer coisa do tipo, é cultura. E percebam que ela não é uma cultura de hoje, gente. Ela é uma cultura que vem desde lá do Lean Manufacturing, quando a gente... Pense que... Lembra do famoso PDCA, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar do PDCA na vida. Gente, o PDCA é do início do século XX. Até hoje, né? Até hoje. E essa prática de você melhorar continuamente, buscar soluções diferentes para o mesmo problema, soluções que sejam mais eficazes para o mesmo problema, é uma prática que existe lá desde o famoso PDCA. Né? Claro que agora isso
com as novas tecnologias, isso ganhou uma amplitude imensa, né? Porque você tem mais recursos para inovar e trazer soluções diferentes. Mas o fato é que sim, é cultura. E desde a época do Lean Manufacturing, lá na indústria automotiva japonesa, eles já falavam muito disso, né? Da cultura da melhoria contínua, da cultura de olhar o gemba, né? De olhar o chão de fábrica, de olhar a sua operação, olhar o seu processo e buscar formas diferentes de fazer uma mesma coisa. Né, que no final das contas, criatividade é isso, né? Criatividade é estar sempre com esse olhar atento para juntar um problema de negócio com alguma solução alternativa e daí sai uma inovação. Então, acho que qual é o papel do líder nisso tudo? É promover a cultura, é incentivar esse olhar sobre buscar alternativas para problemas existentes. Acho que na medida em que você se abre para isso e incentiva o seu time, o time vai trazer alternativas. Porque eles é que estão lá no chão, no dia a dia, na operação, eles sabem a dor. E uma inovação precisa solucionar uma dor. Não é o cara fazendo uma super experiência que é legalzona, mas que não soluciona dor nenhuma, ou do cliente ou da própria operação, né? Então, por isso que quando o líder implementa a cultura da inovação e essas ideias surgem de quem está ali sentindo a dor, vai ser muito mais eficaz. Adicional ao que você comentou, Shana, eu acho que é muito importante os papéis das pessoas, dos times, ficarem claros, porque quando a gente fala em campo, né, a gente tem muito a gestão da rotina, você tem a agenda das pessoas claras, e quanto mais a pessoa entra ali na agenda dela de atividades, dia a dia, ela vai conseguir identificar mais fácil quais são as dores. Então, você ter um gerenciamento da rotina muito bom, onde você acompanha indicadores, onde você está fazendo todo um ciclo de gestão daquela empresa, isso vai vir natural, como a Shana disse, em adicional, né? Se o líder, obviamente, incentivar. Então, ele vem natural, porque você começa a acompanhar o indicador, você vê que o indicador não está performando muito bem, então você vai no detalhe, você faz um pareto, você começa a fazer essas análises dos números, e isso vem naturalmente com a agenda da rotina e o estímulo do gerente ou do responsável pela área. Mas o mais importante também, e a gente volta no que hoje está virando jargão e parece que a gente está falando aqui porque é legal, mas não é só porque é legal, a gente está dizendo porque faz a diferença, é a diversidade do time. Porque uns vão ser mais curiosos do que o outro, alguns vão ter uma visão muito mais ampla e vão questionar. Então, você vai ter uma pessoa no time que é mais questionadora, outra pessoa que olha aquilo ali e fala assim, a gente sempre fez assim, a síndrome de Gabriela, né? Então, por mais que você, como gestor, vai lá, estimula, se você não tiver um time diverso, e aí diverso em idade, porque isso é muito importante, porque a pessoa mais antiga precisa estar lá e receber estagiários, jovens aprendizes que questionem. Então, assim, o que eu acho que a gente pode tirar desse tema específico você que é jovem aprendiz, você que é estagiário, que está nos assistindo, não deixe de questionar. Você perguntou por quê, e te falaram por que é assim, você fala assim, não, porque assim não é resposta. Vá e questione, porque às vezes a gente, como gestor também, faz aquilo, porque acho que sempre foi desse jeito, é mais rápido, e vocês chegando novo, com um olhar novo, isso ajuda demais, assim, é impressionante. Só que a gente precisa ouvir. Nós, como líderes, precisamos trabalhar a escuta ativa, porque senão a gente pode incentivar, a gente pode ter a gestão da rotina lá boa para mapear os gaps, mas se a diversidade existir e a gente não ouvir, a gente continua fazendo os mesmos erros. E eu queria complementar a Renata, porque já é o segundo ponto que a Renata traz e que é super assertivo, que é uma característica emocional do líder. A gente pode falar de transformação digital e de tecnologia e coisa e tal, mas nunca
foi tão necessário competências emocionais para o líder como hoje, gente. A gente está vivendo um mundo muito complexo. E quando a gente fala de saber ouvir, de ter humildade para dizer que não sabe, para aceitar as próprias limitações, a gente está falando de inteligência emocional, né? Então, na verdade, todas essas competências, elas exigem do líder essa habilidade de ter capacidades emocionais de saber que não, de dizer que não sabe, de aprender com aquele que é diferente, né? Então, tem um lado da humanização do líder que é muito importante nessa era digital, gente. E parece contraditório, né? A gente pensa em digital, a gente pensa em tecnologia, a gente pensa em robô, inteligência artificial, mas no final das contas, o que a gente precisa cada vez mais é ser gente. E gente vulnerável, que se coloca como parceiro do seu time, que se conhece e se equilibra emocionalmente para, quando for questionado pelo estagiário, não ter um rompante de arrogância e achar que sabe tudo. Então, mais do que nunca, a era digital é uma era de líderes humanos. Gente que sabe lidar importante, e eu acho importante, assim, você colocou 2 pontos que eu acho primordiais. Eu vou errar. Eu falo para o meu time, eu vou errar. Se a gente não tiver um papo sério, real, e verdadeiro mesmo, olha, não gostei, ou eu gostei, porque assim, gente, cada um foi forjado de uma forma. Então, eu vou usar palavras que talvez não sejam as palavras mais corretas para esse momento, porque eu estou no momento de estresse, eu acho que a palavra é o papo reto, a veracidade entre o time e a lealdade, eu acho que é o mais importante, porque se você perde isso, você não vai se desenvolver e você como funcionário não se desenvolve, você como gestor não se desenvolve. Então, precisa ter essa troca. E se conhecer é primordial. A gente fala hoje muito de, se conheça mais. Você tem que saber, porque a gente comentou aqui, pontos fortes e pontos a desenvolver. Então, você tem que saber qual é o seu ponto a desenvolver para você montar um time baseado no onde você tem que se desenvolver. Você tem que se conhecer para você reconhecer quando você explodiu mesmo. Porque a gente vai explodir, não adianta. Não adianta a gente dizer aqui que ninguém vai dar um de louco. Mas o mais importante é pedir desculpa, saber que errou e não repetir. Eu acho que isso é o mais importante, porque a gente fica sempre idealizando o líder, ele não pode errar, ele não pode fazer isso, ele não pode fazer... Não, gente, ele é igual a você. E é engraçado que a gente vê que ao longo da carreira... outro dia eu estava conversando com um gestor meu, ao longo da carreira você vê que os líderes cada vez são mais solitários. E é estranho, porque quanto mais líder você se torna, mais pessoas você tem que ter ao seu redor para te ajudar a se permanecer naquele lugar. E aí é uma questão que eu me pergunto, será que ele se torna solitário porque ele se fechou? Ou porque o time quer tanto distância, porque, poxa, meu chefe não pode saber disso, meu chefe não pode ver isso. Então, isso é uma coisa que a gente, como ser humano, tem que pensar também. Eu acho muito importante. E uma última pitadinha aí, que o meu papel como treinador é sempre dar umas cutucadas, né, gente? Perceba que existe um conceito que já está cientificamente comprovado, que é do viés inconsciente. E a gente sempre tem a tendência de querer gente igual a gente no nosso time. Porque se o cara é igual a você, ele não te incomoda, ele vai concordar com tudo que você fala, ele não te questiona, então vai te dar muito menos trabalho. Mas, amigão, se você está construindo um time igualzinho a você está no caminho errado. Você precisa justamente de gente que te questione, de gente que traga uma visão diferente de mundo que você... Porque além de você se transformar num ser humano melhor, isso vai trazer mais performance e mais criatividade para o time. Então, diversidade é a bola da vez. É a palavra. Uhum. E aí te move um pouco também, né? Porque te tira do conforto como líder. Tem que te tirar, porque você tem que inovar, você tem que melhorar, você tem que ser antenado, tudo que a gente falou aqui. E se você não tiver pessoas diferentes que te questionem, você não será impulsionado por ninguém, né? Como é que você mesmo vai sair com todas essas estruturas?
Talvez isso seja extremamente necessário na vida de um líder. E vocês falaram bastante sobre inteligência emocional, né? Tem se falado muito disso, tem muito livro hoje falando em inteligência emocional no mercado. E aí, para fazer o contraponto da inteligência emocional, que é muito mais essas sensações, essas emoções, como lidar com cada um, como lidar com você mesmo, como se reconhecer, eu queria falar de dados, que é o que a Renata começou um pouquinho a falar ali na fala dela, quando ela falou de medir, que é mais fácil você gerar essa criatividade, você impulsionar, você motivar, olhando também o quanto ele está retornando, os indicadores de performance, como que esse dado está se traduzindo, qual que é o resultado que está sendo trazido, né, para a mesa. Então, que tipo de dado? Na logística, Renata, é importante medir. Como que você faz as medidas dentro da tua equipe? Como que você dá feedback em relação a esses indicadores? Como que você desenvolve essa equipe usando o indicador? Eu acho que, para falar de dados, a gente precisa voltar um pouquinho. A gente tem uma mania difícil de achar que o cliente é sempre só o cliente final. Quando você está numa companhia, os seus clientes, eu como logística, o meu cliente é a área de vendas, é a área de marketing, é a área... Então, todas essas outras áreas são meus clientes também. Obviamente, o cliente que me compra, ele é o mais importante. Mas para ele me comprar, eu preciso ter essa interface que a gente já comentou mais atrás, né? E aí, quando a gente fala, então, de dados, eu acho que a primeira coisa para a gente entender o que a gente precisa mensurar é entender a necessidade do cliente. E aí, necessidade de todos esses clientes, né? Então, uma descrição de negócio bem feita, por exemplo, se você é uma padaria, é fácil você fazer uma descrição de negócio, porque você sabe quem são seus fornecedores, vocês sabem qual é o produto que você vai fazer e você sabe o que você está entregando para cada cliente. Mas quando você entra e assume uma posição, eu acho muito importante, a primeira coisa a se fazer é entender qual é o negócio que você está tocando. Então, estou tocando uma área de transportes da Raízen. O que ela precisa entregar e para quem? Porque aí você vai conseguir entender a necessidade daquele cliente e desenvolver indicadores para você conseguir medir como que você está performando para entregar esse KPI para esses clientes. Porque se a gente fala muito de BI, Big Data, esse monte de informações, é super legal você ter esse monte de informações, mas se você não consegue analisar e no deep diving, o menos é mais. Porque você precisa entregar para o seu cliente o nível de serviço que ele quer. Então, não adianta você estar olhando 30 indicadores, sendo que ele estava querendo um único, que era entender quando o meu produto vai chegar. Então, eu acho que a primeira coisa para a gente começar a falar de dados é isso, falando no dia a dia, tá? Acho que a Ana vai conseguir me complementar um pouco mais usando a tecnologia, mas falando no dia a dia, eu acho que isso é importante para o gestor. O que os clientes querem, então, cada uma das áreas que eu tenho interface, o que ele espera do meu time, porque isso vai direcionar qual é a quantidade de pessoas que você precisa ter no seu time, isso vai direcionar como você vai organizar a agenda do seu time, até para que ele entregue aquilo e no momento de avaliação ele não seja, por exemplo, punido no momento de autoavaliação da companhia, porque ele não entregou aquilo lá. Ué, mas aquilo estava cortado? Aquilo a gente tinha mapeado? Então, eu acho que isso é o principal. Como gestor, você entender a necessidade para que você não prejudique o seu time e não deixe de atender o cliente. E eu sou suspeita, porque esse é um dos temas que eu mais amo nessa vida, sabe? E eu acho que aí tem um viés de tecnologia muito forte, gente. Como a gente está digitalizando os nossos processos, né? Então, a gente nunca gerou tanto dado como gerava antes. Então, o método da gente enxergar esses dados também precisa mudar, porque realmente é humanamente impossível. Por mais que você tenha um time grande, ou hoje eu vejo empresas que têm áreas de performance gigantescas para ficar fechando indicador, analisando o dado e coisa e tal, mas a gente precisa dar um passo adicional, que é colocar a inteligência artificial para ajudar nesse processo de tirar insights a partir dos dados. E isso não está muito longe, gente. Recentemente, a gente implementou uma área de inteligência de dados no Grupo Boticário, e que a gente logo de cara, aplicando algumas técnicas estatísticas e matemáticas, com um poder computacional que a gente já tem hoje, né, gente? Que quando a gente falava de 10 anos atrás, esse poder computacional não existia.
Então, a gente era obrigado a estar no método tradicional. Hoje, a gente tem poder computacional que, se você contrata um cientista de dados, por exemplo, para a tua equipe, aquela montoeira de dados que você não tem condições de analisar, eles podem se transformar em insights poderosos para a tua operação. Só que você precisa ter o cara certo para fazer isso. Então, é uma nova skill, gente, é um novo tipo de profissional que está entrando nas indústrias, que matemático e estatístico nunca foi um cara que a gente achou que ia entrar na indústria, né? Mas, na prática, esses caras hoje são valiosíssimos. Quando eles conseguem juntar a questão técnica de programação, né, para pegar o emaranhado de dados que você tem, e a primeira coisa a se fazer é gerar insights para a operação, né? Então, o que esses dados podem me mostrar que eu preciso fazer diferente, no final das contas, para chegar até a satisfação do consumidor? E a segunda coisa é começar a ser mais preditivo através dos dados. A gente sempre teve uma lógica, justamente por restrição, né, de processamento computacional, de olhar os indicadores olhando o passado, né? Então, como foi o meu atendimento ao cliente, como foi o meu OTIF, ou qualquer tipo de indicador que você utilize. Hoje você tem na hora, né? Exatamente. E hoje a ciência de dados, além de te dar real time, tudo que está acontecendo na tua operação, ela consegue trazer uma inteligência preditiva. Quer dizer, puxa, se continuar tudo assim, eu tenho um risco de daqui X horas haver um atraso de entrega lá para o meu cliente. E você poder agir preventivamente e gerar mais resultado para o negócio. Então, ciência de dados é um mundo, gente, que dá para ficar mais umas 5 horas conversando, porque eu particularmente sou apaixonada pelo assunto, mas eu fortemente recomendo, gente, que um líder de logística e supply chain, entre as diversas tecnologias que a gente tem aí na mesa, que você se aprofunde um pouquinho sobre analytics e inteligência artificial. É inevitável, esse futuro vai vir para a mesa muito rapidamente, e se você se abrir para isso, você vai poder gerar valor para o negócio e para a sua carreira, porque isso pode fazer diferença para a sua carreira também. Desculpa aí, me empolguei, viu, Mari e Renata? Imagina, mas tá ótimo. Eu tenho convicção de que isso pode ser um diferencial competitivo para um profissional de logística e supply chain. Sem dúvida, né? Porque assim, a gente não, como diz o Falcone, a gente não gerencia o que a gente não mede. Então, isso é muito importante, mas saber a prioridade desses dados, porque a quantidade é muita, então se você for olhar tudo, você fica maluco mesmo. Então, priorizar qual vai ser o mais importante para te trazer esses insights é importante também. Com certeza. Ótimo. Vocês falaram bastante de personalização, né, do cliente, da necessidade, do objetivo de cada área e dos clientes, né, de maneira geral, e como entregar esse valor agregado. Também concordo, é uma maneira muito prática de se entregar o que se espera e atender as expectativas de todos, né? Gente, infelizmente a gente está com o tempo estourado. Eu adorei mesmo participar com vocês desse painel, falando de liderança, conhecer um pouquinho mais da experiência de vocês, e eu queria deixar à vontade vocês para falarem umas últimas palavras para os nossos participantes de hoje, e também chamar a todos aí que estão participando conosco que acompanhem vocês na rede social, troquem, se vocês tiverem aí a disponibilidade de trocar ideias com eles também, que eles gostariam de, se eles quiserem mandar para nós, a gente pode compartilhar com vocês também as dúvidas, as ideias, as sugestões, e alguns pedidos, quem sabe aí, né, de apoio, quem estiver buscando uma liderança agora, né, que se der alguma ideia aí de plano de desenvolvimento, de PDI, enfim, estamos aí à disposição também, pelo menos aqui na Fretify a gente pode ajudar, sem dúvida alguma, em paralelo, será um prazer. Shana e Renata, por favor, fiquem à vontade para falar para o nosso público. Bom, gente, adorei. Bom, coloca uma mulherada para conversar que sai caldo, né, minha gente? Ainda mais uma mulherada inteligente aqui que a gente reuniu aqui. Se deixasse, a gente ia longe.
Mas foi um prazer estar aqui, conhecer a Renata e a Mari nessa jornada também foi um prazer. E eu fico à disposição nas redes sociais, gente. Vocês me acham lá no YouTube como Líderes Incríveis na Era Digital, que é a minha persona digital, é Líderes Incríveis. No Instagram também, Líderes Incríveis. E no LinkedIn, Shana Karen, você me acha lá. Eu estou nesse trabalho de empreendedorismo digital, compartilhando conhecimento sobre liderança na era digital nas redes sociais e treinando líderes, mentorando líderes. Então, estou super aberta para trocar experiências e apoiar no que for necessário para essa turma aí que está assistindo e aprender com certeza. Legal. Bom, meninas, primeiro agradecer aí a oportunidade, obrigada pelo convite. Espero ter respondido à altura de vocês, com pouca experiência que eu tenho, mas é bem bacana poder ter essa oportunidade de conversar. Eu acho que a gente relembra os momentos da nossa carreira, a gente percebe o quanto a gente já passou, né? Eu acho que esse é o mais legal. Você começa a olhar e fala assim, poxa, aqui eu aprendi isso, eu tirei essas lições. Eu acho que essa conversa aqui faz a gente lembrar tudo isso. Eu acho importante vocês aí de casa pensarem nisso também. Tenta entender o que a gente foi falando, como isso se encaixa no seu dia a dia, ou como você vem fazendo isso, como você pode fazer. Eu acho que é muito importante. Eu gosto sempre de, depois das palestras, parar 5 minutinhos para pensar o que eu aprendi com aquilo ali, porque eu acho que a gente, no nosso dia, é tão corrido que se a gente falar, vou pensar depois, não pensa não. Então, aproveita aí os últimos 5 minutos aqui e parem para pensar, escrevam aí o que vocês aprenderam, o que vocês tiraram de lições aprendidas. Nos mandem dicas e feedbacks aí, a gente vai ser super bem-vindo. Podem me seguir no LinkedIn. Meu nome é Renata Cabrini Souza e Silva, então vocês me encontram lá. Se tiverem dúvidas, sintam à vontade para enviarem as dúvidas. A gente vai tentar agora aqui no final dessa live responder as perguntas que estão aí. E mais uma vez, obrigada pela oportunidade, gente. Eu que agradeço. Nós da Fletify, com a Log School, que somos organizadoras aí da Log Conference, agradecemos as duas imensamente por ter aceito nosso convite e por ter sido tão rico essa palestra, esse debate em relação à liderança. Adoramos. Obrigada mesmo. E feliz Dia das Mulheres a todas que estão nos assistindo e irão nos assistir aí no futuro, que vai ficar gravado essas palestras. Um abraço, gente. Obrigada. Gente, bom dia para vocês. Até.